Durante todo esse programa você viu experiências de negócios sustentáveis. Mas afinal, o que é sustentabilidade? Para saber mais, nós vamos conversar agora com a professora e pesquisadora Claudiana Leal. Professora, afinal, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é equilíbrio. Sustentabilidade é você trabalhar com todos os processos, desde o consumo até o uso e pós-uso, com equilíbrio, com afinidade e parceria com a natureza. Como é que acontece na prática a sustentabilidade? Seja qual for o produto, da construção civil ou qualquer um outro produto, você precisa ter um equilíbrio entre o que você tira da natureza, dos recursos naturais, transforma no produto e depois desse produto, quando ele não tiver mais uso, ele precisa ter um encaminhamento de volta para a natureza, fechando o ciclo. Isso é sustentabilidade. E as pessoas hoje estão atentas a isso? Não, muito poucas, muito pouco, porque é um conhecimento que está sendo explorado há pouco tempo, no sentido de que as pessoas estão vendo que os recursos estão ficando escassos. Então, à medida que os recursos vão ficando escassos, as pessoas prestam mais atenção, porque encarece, e o produto, né, na hora da matéria-prima, começa a encarecer e o produto começa a ficar muito caro. Então, tem também aquele nicho de mercado de que as pessoas trabalham o marketing, porque alguns estão despertando para a sua qualidade de vida, de ter um produto cada vez mais saudável. Pronto, a gente pode dizer, a senhora falou que as pessoas ainda não estão atentas a isso, mas a gente pode dizer que é um negócio em crescimento? Sim, pode sim. Porque o crescimento faz com que nós estamos com a população crescendo a cada dia. Nesse crescimento, os recursos são buscados, né? Eles são retirados, eles são cada vez mais procurados para produzir mais. E nisso você tem os mesmos recursos da natureza. A natureza não muda. Alguns materiais, que a gente chama de materiais sustentáveis, são aqueles que eu posso repor na natureza. Exemplo da madeira. A madeira você pode ter um manejo florestal, onde você pode usar o recurso para construção civil, para outras funções, mas você consegue repor. Mas uma jazida, por exemplo, de areia, uma jazida de pedra, você quando retira aquilo tudo, não tem como repor. E é impossível pensar no futuro da humanidade sem sustentabilidade? É impossível. É impossível porque se vai faltar equilíbrio, provavelmente o desequilíbrio vai fadar a deixar a humanidade cada vez mais com escassez, com problemas de produtos. E o pior de todos, o alimento. Nós temos cada vez mais dificuldades com o alimento. E os produtos que são manipulados hoje, com tanta carga química, tanto na questão do plantio como na inserção da própria alimentação, isso vai desequilibrando e aí doenças e escassez. Então, assim, é um futuro que eu gostaria de não ter para os meus netos. E quando me perguntam, por que você trabalha tanto para a sustentabilidade? Eu digo, eu estou trabalhando para os meus netos e as futuras gerações. Então, quando foi que a senhora despertou para isso? Percebeu que realmente esse seria o futuro? Eu sou engenheira civil e construí tanto quanto os colegas, alguns que ainda constroem hoje. Mas eu fui trabalhando com a questão de esgoto, saneamento, água e fui me aproximando muito da natureza. Em seguida eu fui fazendo outros cursos, me aproximando do ser humano, como a construção civil, nós temos muitos trabalhadores, e fui trabalhando com a questão da saúde do trabalhador. E à medida que você vai estudando, você vai despertando. E o meu último despertar, vamos dizer assim, foi esse doutorado que eu fiz no Rio Grande do Sul, e fui trabalhando a questão da sustentabilidade, e fui despertando, tem 5, 6 anos que nós estamos trabalhando, e realmente você se transforma. E está conseguindo conscientizar pessoas? Algumas, não é fácil porque é uma questão muito interna, a questão do consumo, a questão do hábito, é muito difícil mudar, muito difícil. Então a gente vai mudando lentamente à medida que alguns mudam pelas vantagens, né? Alguns porque o mercado oferece mais recurso, mais dinheiro, projetistas, por exemplo, que estão trabalhando com sustentabilidade, eles são diferenciados, porque o mercado está solicitando, então às vezes alguns vão por esse caminho. Outros não, pelo amor mesmo à natureza, pensando no futuro, outros pela ciência, porque vai estudando e vai identificando. Nós estamos numa luta agora séria para reduzir 1 grau, né, nesse nosso planeta, que a tendência é cada vez mais ter um aquecimento que vai desequilibrar mais ainda. A gente vive um dilema constante que é crescimento econômico Isso. e ao mesmo tempo preservação. Isso.
É possível isso? É possível pensar Sim. no crescimento econômico e ser sustentável como? É possível, sim. Isso é um estudo do desenvolvimento sustentável. Nós precisamos ter esse equilíbrio, voltando à palavra equilíbrio, ter esse equilíbrio de desenvolver, que ninguém vai parar as tecnologias, só que trabalhar tecnologias cada vez mais limpas, cada vez mais em parceria com a natureza. Mas o crescimento econômico não envolve consumo? Envolve, mas o consumo pode ser consciente. O consumo, nós temos pessoas totalmente desequilibradas no consumo. Compra por comprar, compra por doença, compra para ser feliz, compra por 1000 questões, inclusive por não conhecer os produtos mais sustentáveis. Porque poderia fazer uma mudança. Em vez de comprar X material, compraria um material sustentável que o retorno dele para a natureza poderia acontecer. Então eu queria que a senhora fizesse um comparativo. Como é que é o comportamento hoje da sociedade de consumo e como é que deveria ser esse comportamento? Olha, o comportamento atual da sociedade, a maioria, é de que quanto mais eu compro, mais eu tenho poder. Quanto mais eu compro, mais eu estou me projetando. Então, assim, é um consumo em total desequilíbrio. Então, você pode muitas vezes ter assim, você tem um tecido, uma roupa que ele tem... É o custo-benefício que as pessoas não veem. Às vezes ela compra uma etiqueta. Quantas pessoas não compram por 20 mil reais uma bolsa? E que qualquer uma outra bolsa levaria os mesmos materiais e teria a mesma função. Então, as pessoas não compram as coisas pela função. Claro que é um grupo também pequeno, que é um grupo que tem recurso. Há muito desperdício por aí? Na construção civil? Muito, muito. Geralmente, numa residência, numa casa mesmo, com 2 pavimentos, saem 1 ou 2 caminhões de resíduo. É uma tristeza, porque todos esses resíduos são recicláveis, são reaproveitáveis. A confusão que a gente tem na construção civil é que eles não seguem a resolução do CONAMA 307, que orienta que os resíduos precisam ser gerenciados da construção. Então, gerou um resíduo na fonte, né, na obra, separa. Então, separa a madeira, separa a pedra, separa os materiais. Quando separa, aí esse material tem destino, todos têm destino, mas geralmente eles não fazem isso. Eles colocam tudo no lugar, tudo misturado, aí não tem como aproveitar. Aí mistura madeira com gesso, com tudo. Então assim, depois vem um caminhão, eles chamam o caminhão de entulho e leva tudo. Então isso não é mais para acontecer. A melhor forma seria transformar em objetos, então, em arte. Em arte, em construção, na própria obra, com revestimento. Então você pode aproveitar tudo. Numa obra você pode aproveitar tudo. Então assim, a questão da madeira, por exemplo, eles... Tanto tem pode virar um fornecedor de uma padaria, tem tanta coisa que pode ser feita. O que tem que acontecer é que criar essa cabeça, essa consciência sustentável. No programa de hoje você viu como a sustentabilidade pode transformar a vida das pessoas e que cada um precisa fazer a sua parte. Por isso, faça a sua também, transforme o meio onde você vive. Até o nosso próximo encontro.